E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e já aconteceu pra ti de chegar na hora da prova, te deparar com um assunto que já tinha visto um monte de vezes. Parecia que a resposta tá na ponta da língua, mas não consegue aplicar ali no papel, não consegue escrever em palavras o que gostaria de expressar. Pois bem, esse é um assunto muito recorrente e existem alguns pontos bem interessantes do porquê isso acontece. Vamos lá. Hoje, por conta de internet, quantidade de informação e tudo mais, a nossa atenção, ela de certa forma, ela está sendo drenada a essas mídias, a essas telas. E isso é uma dificuldade enorme, não só tua, mas de todo o público acadêmico. Se tu não tiver um foco absurdo, se tu não for fora da curva, com certeza já passou pelo sentimento de frustração de, cara, eu tinha que estar estudando, mas já gastei mais de 1 hora aqui no Instagram, já gastei mais 2 horas em TikTok, YouTube, cara, não tá rendendo. Pois bem, cara, relaxa que isso é ser humano. Por conta dessa quantidade enorme de informação, acontece um efeito interessante. O fato de disponibilizar o teu tempo para absorver uma quantidade enorme de informação, o teu potencial de interpretação e de atenção reduz inversamente, proporcional à quantidade de informação que tu absorve. Pensa comigo. Começou a estudar um assunto, tá nos primeiros 10 minutos de aula, de manhã, tá de cabeça leve, cabeça tranquila, não teve aumento significativo de cortisol, não passou por um momento estressante do teu dia. Aqueles 10, 15, 20 minutos iniciais de aula parece que rendem tanto, né, cara? Pois bem, e lá no final da aula, quando tá faltando 10 minutos pro professor te liberar, não aguenta mais ver um caderno na frente, não consegue mais ver um slide na frente. Como é que, nesses dois momentos, diria que está o teu nível de atenção? Em qual momento que o teu nível de atenção está mais alto? No início da aula ou no fim da aula? Início da aula. E agora pensa comigo, em qual momento que tu absorveu mais informação? Teve mais contato com informação no início da aula? Teve apenas 15, 20 minutos de contato com essa informação no final da aula? Talvez 2, 3 horas de contato com essa informação. E agora analisa a frase que eu falei antes desse exemplo de novo. A quantidade de informação reduz o teu nível de atenção. Quanto mais informação tu receber, menos atenção consegue fornecer para aquilo. A gente acabou de comprovar isso. No fim da aula, vai estar mais cansado, vai estar mais exausto, já vai estar pensando na próxima atividade que vai ter que fazer. Tem que ir para casa, tem que fazer almoço ainda. Tarde eu tenho aquela consulta, cara. Pois é, eu tenho uma matrícula para fazer e, cara, tô cansado. Que dia vai ser hoje? E aí o professor ainda pega e faz uma pergunta. Vocês entenderam? E aí tu para de viajar na maionese, eu... sim, entendi tudo. Pois bem, cara. Isso é ser humano. Essa quantidade de informação, ela vai te consumindo por dentro. Essa quantidade de informação, se não bem administrada, tu vai perder toda essa informação. E aqui eu trago alguns macetes, que é diminuir o tempo de tela, tornar-se mais inteligente e ingerir conteúdos mais profundos. O fato de destinar um tempo maior
para um conteúdo vai te deixar mais relaxado, mais tranquilo, além de absorver uma quantidade de conhecimento usável, uma quantidade de conhecimento que de fato vai agregar a ti. Gastou 1 hora rolando tela do Instagram e 1 hora rolando um artigo acadêmico, que tu lê uma página e tem que voltar lá pro início, porque tu não se lembra das 3 primeiras linhas ou do que se tratava o artigo. Cara, isso é forçar o teu cérebro a se adequar àquele ritmo. É reduzir a velocidade de absorção desse conteúdo, dessa absorção de informação absurda que a gente tem no século XXI. E isso vai fazer com que volte gradualmente a tua atenção. Diminuindo a quantidade de informação, vai aumentar o nível de atenção. Aumentando o nível de informação, ou melhor, a quantidade de informação, diminui o teu nível de atenção. Beleza? Então, como é que eu tenho uma atenção legal? Como é que eu não fico ansioso? Como é que eu fico focado para estudar? Como é que eu diminuo a minha ansiedade antes da prova? Como é que eu fico relaxado? Como é que eu me sinto bem comigo mesmo? Então, cara, tudo começa através desse tempo de exposição de informação. Tudo começa daí. Se tu gastar um tempo exorbitante absorvendo informações inúteis, teu nível de atenção vai diminuir. Agora, se tu gastar o mesmo tempo para tentar absorver um artigo, o tempo de absorção de informação ele reduz, logo vai ter uma quantidade inferior de informação, ficando mais de boa e mais tranquilo. Então, relaxa, fica de boa. E tá, a quantidade de informação é o que gera essa ansiedade, é o que te deixa estressado, é o que deixa teu dia agitado. Ah, mas, cara, beleza. Me convenceu, eu quero me sentir melhor comigo mesmo. Eu quero ficar mais tranquilo antes da prova. Onde é que eu encontro esse tipo de material? Cara, te convido a fazer parte da comunidade Acurace, a comunidade que eu criei. Todo dia tem material lá. Todo dia eu posto artigos, coisas que possam agregar de fato no teu dia a dia. Como ficar tranquilo antes da prova, como conseguir fazer uma revisão eficiente, sem ser aquelas revisões passadas de calendáriozinho, coisa errada. Eu te convido a absorver um conteúdo de qualidade e um conteúdo de valor. Quanto mais tempo gastar num mesmo assunto, mais teu cérebro vai se forçar a entender ele, a compreender ele. Vai estar no mesmo assunto por 1 hora, lendo um artigo por 1 hora. Não vai ter passado 300 reels, 300 vídeos curtos. Não vai ter um contato diverso de informação. Vai ser mais suave, vai ser mais tranquilo, fazendo com que o teu nível de atenção aumente por conta de gastar mais tempo em um único assunto. Teu nível de relaxamento vai ficar mais tranquilo. Quando terminar aquela missão de entender aquele artigo, também vai sair com a sensação de dever cumprido. Consequentemente, o teu dia vai se tornar mais leve, porque não foi bombardeado com aquele monte de informação, mas sim com uma única. E talvez vai ser aquele tópico que vai ficar matutando durante o dia, fazendo com que fique mais relaxado por não se bombardeado por um nível enorme de informação. Mas isso é difícil pra caramba. Não vai achando que é uma missão fácil diminuir o tempo de tela. Não, isso funciona como um vício. A tela, ela funciona como um vício. Pode olhar vídeo na internet, tá repleto de especialista falando sobre isso. Vai ter um monte de gente falando. Mas o fato é, eu te convido a resolver esse problema. Eu não vou jogar o problema simplesmente na tua cara e falar, ó, cara,
Tu tá perdido, tu é um viciado em tela e dá um jeito nessa tua vida. Tá, beleza, como é que eu vou fazer? Eu te convido a participar da minha comunidade para se tornar mais intelectualmente ativo, diminuir esse tempo de exposição e, se tiver um tempo de exposição, que seja para um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai te agregar de verdade, um conteúdo que vai te fazer com que quando largue o telefone ou largue a tela, faça com que tu saia com um sentimento de dever cumprido, de, cara, hoje eu gastei 3 horas em tempo de tela, mas foi um conteúdo efetivo que agregou para minha pessoa. Cara, te faço esse desafio e essa provocação. Participa da comunidade, tenta ingerir um conteúdo de qualidade, diminui esse tempo de exposição de tela. Logo quando acorda, cara, já parou pra pensar que se tu pegar o telefone quando acorda, em menos de 15 minutos depois do que tu acordou, sabe o que aconteceu no outro lado do mundo, mas talvez tu não sabe o que aconteceu no outro lado da tua rua? E aí eu te pergunto, no que isso vai agregar na tua vida? Tu saber o que aconteceu do outro lado da rua ou do outro lado do mundo? Talvez não seria melhor só destinar esse tempo pra acordar, tomar um banho, ficar de boa, abre a janela, contato com a luz natural, não ser bombardeado com aquele monte de informação desde o momento que tu acorda. Imagina no fim do dia, o quão agitado tu vai estar se desde o primeiro minuto que tu acordou, tu já tá olhando o telefone e já tá sendo bombardeado com informação. Imagina o tanto de informação que vai ter absorvido lá no fim do dia. E aí lembra qual que é a regra básica? Quanto mais contato com a informação, menor o teu nível de atenção. Quanto menor o nível de atenção, tu vai se sentir frustrado por não prestar atenção, não conseguir focar em alguma coisa. E esse fato de não conseguir focar vai gerar estresse, vai te deixar agitado antes de uma prova. E aí soma com todos os estresses do dia a dia, seja trânsito, seja trabalho, seja o almoço que esqueceu em casa ou a fila no trânsito. Cara, então para tu te sentir bem contigo mesmo, começa fazendo isso, reduzindo o tempo de tela, vai consumir um conteúdo, tenta consumir um conteúdo legal, reduz o tempo gradativamente. Eu te convido a fazer parte da comunidade Acurácia, e é onde eu forneço materiais de estudos, forneço artigos, e se você quer estudar com material de qualidade, eu crio um material direcionado e personalizado para ti. Entra na comunidade Acurácia, me chama lá, eu crio resumos e questões contigo. Chama lá, troca uma ideia, reduz esse tempo de tela, entra na comunidade e bons estudos. Forte abraço e até mais.